Bom dia. Bom dia. Vou esperar o Gilberto entrar. Sim. Opa, Entrou. bom. Conseguiu. Bom dia. Bom dia, vocês estão me escutando bem? Bom dia, Gilberto. Estou escutando aqui. Sim. Ah, que ótimo. Bom, então estamos aí. Se está escutando, a imagem aqui para mim está boa também. Tá legal, o som também tá legal. Podemos começar. Sim, a Bom dia. imagem e o som também. Tá tudo tranquilo aqui. Legal. Muito bom. Vou deixar o WhatsApp aberto aqui também. Se o pessoal quiser, pode mandar alguma coisa pelo WhatsApp também. Pelo roteiro que a gente preparou aqui, você pode começar se apresentando, é isso, né, Gilberto? Isso. Só me manda aquele link. Você colocou no grupo o link lá que o pessoal está pedindo? Ah, já achei aqui. Coloquei no grupo o link da página do Instagram. Aqui que tá sendo feito a live. Mas posso colocar lá de novo. Espera aí que tem uma pessoa que está me pedindo aqui, eu vou encaminhar para ela. Aí, acho que consegui. Vamos lá então. Pessoal, então, muito bom dia. Como sempre, é um grande prazer, né? Uma felicidade enorme, uma honra poder passar algum tipo de conhecimento, algum tipo de informação relacionada aí a esse processo de ascensão, essa revolução que nós precisamos fazer dentro de nós. Então, primeiramente, vou me apresentar. Meu nome é Gilberto Franzoni, eu sou o autor desse livro que está aqui atrás. Vou mostrar ele aqui, não dá para ver bem, uma mensagem cósmica. Também sou professor de física, matemática, e também sou terapeuta floral. Tá? Exerço aí essa profissão. E tenho estudado nos meus últimos 30 anos isso que nós chamamos de processo de ascensão, ou autorrealização, que é um outro nome para a mesma coisa. Então, é o que nós vamos conversar hoje, né? Com a presença aí do Paulo, né? Que nos convidou, do Adriano. Então, nós temos aí a possibilidade de falar um pouquinho sobre esse chamado autoconhecimento. E fica à disposição de vocês, para vocês fazerem as perguntas, fazerem a condução do jeito que vocês acharem melhor, tá? Estou à disposição de vocês aí. Aí, Paulo, você pode conduzir, tá? Fazer as perguntas, se sentir da melhor forma, o que você sentir da melhor forma possível para a gente poder conduzir essa live. Estou à disposição de vocês. Adriano também. Uhum. Adriano quer Você falar alguma vai. coisa? Adriano quer falar alguma coisa antes da gente fazer as perguntas? Eu só agradeço pela oportunidade de estar também participando da live e auxiliando aí no que foi possível. Então é isso. Quer começar fazendo as perguntas, Adriano? Posso começar então. Então, essas perguntas que serão feitas durante a live, igual foi falado lá no grupo lá, foi enviada para o Paulo em relação a esse tema que a gente vai estar conversando hoje. Então, a primeira pergunta, vou fazer aqui. O que seria essa tal de autorrealização? Primeira pergunta.
Bom, a própria palavra já indica o caminho, né? É alta, né? Então é feita pela própria pessoa dentro de si mesmo. Nós temos algumas formas de energia dentro de nós que precisam ser corretamente conduzidas, né? Outras formas de energia dentro de nós que precisam ser eliminadas, né? Outras formas de energia dentro de nós que precisam ser transmutadas. Então, tudo isso precisa ser feito dentro de um laboratório. E que laboratório seria esse? O nosso corpo, tá? Então, autorrealização, a essência da palavra autorrealização é uma transformação dentro de si mesmo. Então, todo homem, toda mulher que quer se autorrealizar precisa se autotransformar ou se autotransmutar. A autorrealização tem 3 pontos muito específicos que existem desde sempre. Então, não importa o tempo e o espaço que a gente esteja falando sobre autorrealização. São 3 pontos importantíssimos. São 3 pontos que nós podemos resumir da seguinte forma: o primeiro é morrer, o segundo é nascer, e o terceiro é sacrifício pela humanidade. Esses 3 pontos sempre existiram, sempre vão existir, e existem nesse momento para qualquer pessoa que queira falar sobre autorrealização. Então, o que seria o primeiro ponto, né? Morrer. O primeiro ponto é encontrar questões problemáticas dentro de nós, defeitos, agregados, elementos densos, toda aquela sujeira que vem com o nosso passado. É a poeira do tempo. Tá? Então, existe dentro de nós uma espécie de ficha corrida, né, como todos os nossos erros do nosso passado. Essa ficha corrida, ela é chamada de livro da vida. O livro da vida tem um alfa na capa e um ômega na contracapa. E ele existe dentro de nós. E está tudo anotado ali, o que nós fizemos nessa vida ou em outras, nessa existência ou em outras. Então, basicamente, o morrer é limpar o nosso livro da vida. É fazer todo um trabalho de transmutação com os nossos erros presentes e passados. E o que seria nascer? Nascer, então, precisa se entender que o nascimento só é possível mediante a energia primeira, ou a primeira energia da criação. A primeira energia da criação foi o que motivou o Big Bang. Então, essa é a energia que criou tudo. Essa energia que criou o Big Bang também criou as galáxias, também criou os planetas e também criou nós aqui, os seres humanos, animais, plantas, reino mineral, aí reino angélico e tudo. Tudo que vocês podem imaginar nasceu dessa energia primeira. A energia primeira é a energia do sexo, é a sexualidade transcendente. Então, a suprassexualidade, que é um capítulo do livro, explica exatamente sobre o nascer, como é que nós nascemos. Tá? E para nascer precisa necessariamente desvendar o mistério do caduceu de Mercúrio. Qual é o mistério do caduceu de Mercúrio? É a energia transmutada, né? O ensêmenes transmutado, subindo pela coluna do iniciado. Seja o homem ou a mulher, tanto faz, que isso vale para os dois. Tá bom? E o terceiro fator, né, que vem a ter o sacrifício pela humanidade, é quando a gente já está no caminho, e nós sabemos que nós estamos no caminho, e nós sabemos que nós avançamos no caminho e temos consciência disso, nós vamos, então, ajudar o nosso semelhante. Então, é o sacro ofício, né? Então, sacrifício não é no sentido negativo ou de penoso, vamos pensar assim, né? É o sacro ofício, ou seja, o ofício do sagrado. E qual que é o ofício do sagrado? É ensinar para os nossos semelhantes, né? Ensinar para os nossos semelhantes esse chamado caminho da ascensão ou caminho da autorrealização. Então, esses são os 3 pontos que definem, então, a palavra autorrealização, pelo menos na minha concepção. Tá bom? Muito bem. Paulo, quer fazer alguma pergunta? Vamos
para a próxima, então. Uhum. Passaram aqui se todos têm a capacidade de fazer a autorrealização e quais seriam os requisitos. Olha, todos têm a capacidade de fazer a autorrealização. Os requisitos básicos são esses três que eu falei, né? Não muda, né? Independente da pessoa, independente do local, independente da onde a pessoa tenha nascido, da sua identificação social, religiosa, filosófica, nada muda. Não muda para nenhum tipo de pessoa, nenhum, né, seja homem ou mulher, ou de qualquer tipo de raça, não importa. Os pré-requisitos básicos são esses. Compreendendo os três fatores. E realizando isso dentro do ser humano, né, dentro de si próprio, a pessoa tem a sua autorrealização. O detalhe é que o que eu falei, a princípio parece muito simples, porque são três fatores, e a gente conseguiu resumir bem a questão, mas isso é uma coisa que demora muitos anos. Então, uma pessoa que inicia o seu processo e trabalha 6 meses sobre si, vai achar que é muito, é insignificante. Uma pessoa que inicia o seu processo e trabalha 1 ano sobre si mesmo e acha que é muito, é insignificante. Tá? Eu estou falando de uma vida inteira. Eu estou falando de uma dedicação em que a pessoa ela pensa isso, ela sente isso, ela acorda pensando nisso, ela passa o dia pensando nisso, ela dorme pensando nisso, ela vive isso em cada segundo da vida dela, inclusive quando o corpo físico está dormindo, a gente também tem a oportunidade de ver algumas coisas no astral e a gente vai atrás disso também. Tá? Quem teve a oportunidade de ler o meu livro, eu descrevo algumas experiências em astral que eu tive. E, no fundo, o meu pai interno estava me conduzindo pelas experiências, né? Em algum momento, meu pai interno, em outros momentos, minha mãe divina, estava me conduzindo para um determinado lugar, para uma determinada experiência, para que depois eu pudesse vir aqui relatar para vocês. Né? Certa vez, por exemplo, meu pai interno me levou até o Sol para saber como é que é lá. Né? E já me encaminhou também para os outros planetas do Sistema Solar, e eu descrevo isso tudo no livro. Então, isso tudo são as chamadas viagens astrais, né? É um outro corpo que a gente tem que nós podemos utilizar, um corpo muito mais interessante de utilizar do que o corpo físico aqui, porque a gente pode viajar pelo espaço sideral sem sofrer nenhum tipo de dano, né? Esse corpo chamado corpo astral pode nos conduzir para qualquer planeta do Sistema Solar, para qualquer, fora até do nosso Sistema Solar, né? E para aqueles que têm condições, o que é muito raro, mas dá para ir até fora dessa galáxia. Eu tive a oportunidade de ir umas 2 vezes, assim, visitar a Andrômeda e algumas outras galáxias para prestar serviço para o meu pai interno. Então, é assim, no fundo, nós somos um prestador de serviço, né? Nós viemos aqui no plano material para prestar um serviço. Não é diferente hoje. Hoje é uma prestação de serviço que nós estamos fazendo aqui com vocês. Evidentemente que vem pela graça e vai pela graça, né? Então, o Sol, por exemplo, nos ilumina hoje graciosamente. Ele não está cobrando nada por isso. Então, o Sol é uma representação do terceiro fator, né? Que é o sacro feito pela humanidade. Então, ele nos ilumina todos os dias. Assim também aquele que quer se tornar o mestre em si mesmo precisa se tornar como um sol. Ele vai iluminar, evidentemente, na medida do possível, porque cada um de nós tem atribuições humanas, né? Família, filhos, trabalho, etc. Tudo isso precisa estar no pacote, mas em algum momento da vida do ser humano, seja ele um homem ou uma mulher, ele vai precisar, dentro desse caminho chamado caminho iniciático, ele precisa brilhar como um sol. E, né, no momento que ele brilha como um sol, ele traz essas informações para o mundo. Tá? Então, não seria diferente comigo. Eu gostaria de fazer uma pergunta, aproveitando esse gancho aí da resposta de Gilberto, em relação a esse caminho, né, esse processo de autodescoberta, esse caminho de busca da ascensão, que o Gilberto até bem falou que a gente deve
acordar pensando nisso, sentir isso, viver assim uma vida inteira de dedicação. E a gente sabe que estamos aqui nesse plano e temos que trabalhar, temos nossas relações assim. Eu queria que o Gilberto comentasse um pouco com relação a isso, como que a gente pode juntamente conciliar tudo, vivendo, né, buscando essa ascensão e fazendo nossas coisas também do dia a dia, família, trabalho, enfim. Bom, então, o que eu penso em relação a isso? Eu penso que a gente precisa produzir uma conciliação dentro de nós. Né? Então, o que é uma conciliação? Eu preciso conciliar o mundo material com o mundo espiritual. Então, dentro do livro, eu coloco um termo que eu venho cunhando há alguns anos, né, que é um termo que nós podemos chamar de espiritualidade científica ou ciência espiritualizada. Né? Nós precisamos trazer isso para o nosso dia a dia, para a nossa vivência aqui, para a nossa matéria. Tá? Então, nós precisamos entender a espiritualidade de forma científica, ou seja, estudá-la, como se estuda mesmo uma faculdade, tá? E precisamos colocar de forma clara que o mundo material precisa ser vivido também. Então, nós temos aí o dia a dia, né, que é cuidar dos filhos, cuidar da família, trabalhar, ganhar o pão nosso de cada dia, e isso não muda, né, se no final do mês chegam lá os boletos, né, então, água, luz, telefone, etc., não é mesmo? Isso aí todo final de mês chega. Para isso, então, nós vamos trabalhar. É isso que o nosso sistema exige e nós vamos trabalhar. Durante esse trabalhar, né, do mundo material, nós vamos também buscando um trabalhar ou um trabalho do mundo espiritual, que eu chamo de autoobservação. Então, diariamente, nós estamos em contato com as pessoas. Né? E essas pessoas estão produzindo ações e dentro de nós está acontecendo algum tipo de reação. Então, nós podemos utilizar o mundo como um espelho. Vamos dar um exemplo prático. Eu estou lá no meu trabalho e uma pessoa interage comigo de forma negativa. Ela, por algum motivo que seja, não dá para saber qual, ela me ofende, ela, né, se estressa comigo, eu me estresso com ela, enfim. É um exemplo assim que é bastante comum. De repente ali, um chefe um pouquinho mais chato, né, um pouco mais exigente, a pessoa não está muito bem naquele dia. Bom, e aí, o que acontece? Como é que eu posso tornar esse momento, que é o momento da materialidade, no momento da espiritualidade? Eu vou me auto-observar. Então, o que eu estou observando ali? Eu fiquei com raiva? Eu preciso ser honesto comigo mesmo. Né? Eu fiquei com raiva daquela pessoa? Eu me autoconsiderei, ou seja, meu orgulho ficou ferido porque a pessoa falou isso, aquilo outro. Eu tive sentimentos ou pensamentos de vingança. Né? Eu extrapolei na minha fala, falei exageradamente, usei palavras, de repente, de baixo calão, etc. Bom, esse é um exemplo. Esse estudo vai me proporcionar, né, condições de exercer o primeiro fator. Qual é o primeiro fator? Morrer em si mesmo. Toda aquela parafernália de palavras que passam pela nossa mente, ou sentimentos que passam pela nossa mente, ou pensamentos, etc, 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 vem de uma coisa chamada ego. Essa coisa chamada ego, né, ela nos movimenta feito fantoches. Né? Nós somos teleguiados por essa coisa chamada ego. E todos aqueles sentimentos que supostamente são sentimentos humanos, justificáveis, na verdade não são. Eles são sentimentos egóicos e precisam ser eliminados. Esse aí é o grande lance, o grande mistério do trabalho de autorrealização. Então, a autorrealização é a autoobservação levada ao extremo da prática. Tudo que eu observar em mim mesmo que é negativo, que é pejorativo, que é decepcionante, que é uma mágoa, que é um orgulho, que é uma vaidade, precisa ser eliminado. Então aí, como que eu vou colher esses frutos? No meu dia a dia.
Bom, como é que eu saio dessa situação? Porque é muito fácil você se identificar com um cenário desse e, como se diz, né, chutar o balde, né? É muito fácil. Então, como é que eu saio dessas situações? Então, no capítulo 21 do livro, eu coloco o que eu chamo de tecnologias espirituais. Por exemplo, vamos supor que nesse mesmo cenário, eu lá com o meu chefe, né, eu comece a executar uma tecnologia espiritual chamada Ho Oponopono, né, que é simples. Te amo, te perdoo, sinto muito, sou grato. A pessoa, né, que está nesse exemplo, né, ela simplesmente começa a mentalizar isso. E ela, para cada sentimento e pensamento, e para cada sensação dentro dela que se mostra negativa, raivosa, de orgulho ferido, etc., ela vai transmutando com esse instrumento em relação àquela pessoa. Bom, o que essa pessoa está fazendo quando ela realiza um instrumento desse? Ela está transmutando uma energia, seja de tipo mental, seja do tipo emocional, ou até físico, se de repente ela se excedeu ali com gesticulações, com palavras, etc. Então, esse é o alquimista. Né? Então, esse homem ou essa mulher, porque tanto faz, vale para os dois gêneros, pode se tornar um alquimista. E o que é o alquimista? O alquimista é aquele que transforma o chumbo em ouro. Evidentemente, esse chumbo não é o elemento químico. Né? Evidentemente, esse chumbo é o chumbo da personalidade e o ouro é o ouro do espírito. Então, nós podemos extrair, né, feito um minerador que está entrando na sua mina ali buscando o seu ouro, nós podemos extrair desses pedregulhos, né, da personalidade, esses pedregulhos do que nós chamamos de ego, nós podemos extrair as nossas virtudes. Aí vem a paciência, entendeu? Aí vem a tolerância, aí vem o amor. E da onde vem, então, essas virtudes? Essas virtudes vêm do nosso dia a dia, da transmutação de todas as emoções e pensamentos e sentimentos negativos que a gente tem no nosso dia a dia. Então, aí, o que eu ensino é uma autoobservação e uma espiritualidade na prática. Entendeu? E essa espiritualidade na prática é independente de qualquer religião. Inclusive, em pouco tempo as religiões vão acabar. Né? Porque isso que eu estou trazendo para o mundo, que nós estamos trazendo para o mundo, né? O ser que eu sou está trazendo para o mundo, faz parte do Apocalipse. Né? E o Apocalipse vem justamente para essas instituições que não servem, né? Não estão trazendo o real e verdadeiro para as pessoas. Então, é necessário que a gente saiba, né, que nós estamos vivendo uma era diferenciada, né? Nós estamos vivendo uma vibração diferenciada. A loja branca entrou em atividade novamente, né, porque nem sempre eles estão em atividade, mas agora entraram em atividade e estão trabalhando intensamente para a autorrealização dos seres humanos. E quem pegar, pegou, porque também as portas não ficam abertas por muito tempo. Entendeu? Então agora chegou a hora de pegar essa lição e colocar na prática. Muito bem. O Paulo, eu percebi que o pessoal aqui está mandando algumas perguntas no chat aqui do Instagram. Eu anotei aqui no final, eu vou fazer elas também para o Gilberto. Então tá bom. Posso fazer uma outra pergunta que o pessoal mandou? Pode ir para a próxima. Então, a próxima pergunta é se existe pessoas que já realizaram essa autorrealização na humanidade. E se tem alguns exemplos. Sim. Então, a autorrealização pode ter sido produzida até por nós mesmos que estamos conversando aqui. Só que essa pessoa pode, em algum momento, ter caminhado um nível, 2 níveis, 3 níveis da sua autorrealização. E depois ter parado, descido novamente. Então, essa coisa de subir ou descer no campo vibracional é muito comum nesse planeta. Então, de repente, uma pessoa sobe um nível. Aí, para ela subir no segundo nível, ela precisa mergulhar novamente nas trevas. E daí ela pega força e sobe novamente
para um outro nível. Então, seria mais ou menos assim. Em algum momento, né, a pessoa saiu do nível humano e foi para o nível angélico. E ela passou um tempo ali naquele nível angélico. No entanto, esse ser, né, essa capacidade cósmica que existe dentro de nós, ia buscar outro nível, por exemplo, arcangélico. Então, como é que se sai do nível angélico e vai para o arcangélico? Precisa mergulhar novamente nas trevas, pegar impulso e subir para o outro nível. Então, se diz que para subir precisa descer. Então, nós mesmos que estamos nos conversando aqui, possivelmente já fizemos um trabalho de autorrealização em determinado grau, em determinado nível, em outras épocas, tá? Agora, é claro que existe a formatura, né? Então, o que é a formatura? Quando o sujeito acaba o curso, né? Ele acaba o curso e ele, então, ele está diplomado, ele já é um mestre autorrealizado, e ele não precisa mais desse movimento de descer e subir. Nesse caso, nós temos os grandes mestres que passaram pela humanidade, né? Jesus, o Cristo, né? Saint Germain, né? Mestre Kuchihome Lao Singh, né? Mestra Nada, Kuan Yin. Então, esses mestres que formam o que nós chamamos de fraternidade branca e que estão, Sanat Kumara, que estão já no grau da plena autorrealização. E eles estão nos auxiliando de uma outra forma, né? Toda vez que a gente lê o livro de um mestre, a gente entra em sintonia com aquele mestre e ele vem nos auxiliar. Samael, mais recentemente, né? Então, aqueles que leem um livro, por exemplo, de Samael, entram na frequência de Samael. Samael, então, é um gênio planetário, tá? Ele é o senhor do planeta Marte. Então, esse gênio planetário pode nos ajudar. Tá? E ajuda muito, tá? Aqueles que vão ler o livro de ouro de Saint Germain vão entrar na frequência de Saint Germain. E assim por diante, tá? Muito bom. Eu vou fazer outra pergunta aqui, ó. Você vai fazer, Paulo? Pode seguir. Vou perguntar, então. Desde quando existe esse conhecimento sobre esse trabalho da autorrealização na humanidade? Bom, este conhecimento ou essa sabedoria que é trazida ao mundo, né, que está no presente no livro, uma mensagem cósmica, ela é cósmica, né? Ela existe desde sempre. Ela existe antes desse planeta. Ela existe desde que o universo surgiu, porque é a mesma energia. Então, esse conhecimento é anterior à formação desse sistema solar. Esse conhecimento é anterior à formação dessa galáxia, que remonta a bilhões e bilhões de anos. Ele é um conhecimento eterno. Tá? Quais são as três coisas eternas? O amor, a lei e o espaço. Então, quando a gente entra em contato com esse conhecimento, essa sabedoria cósmica, nós estamos entrando em contato com essas três manifestações de Deus. As pessoas supõem que existe um Deus, tipo, personificado. Mas isso não existe. O Deus antropomórfico que as religiões pregam, isso não existe. Tá? Existe um conjunto de vida que permeia todo o universo em maior ou menor grau. Então, com a quantidade infinita de vida que permeia o universo em maior ou menor grau. Então, um átomo tem consciência que é átomo, uma célula tem consciência que é célula, um corpo tem consciência que é corpo, um planeta tem consciência que é planeta, o Sol tem consciência que é Sol, o sistema solar tem consciência que é sistema solar. A galáxia, que é uma coisa extremamente grande, difícil até de mensurar o que é uma galáxia, tem consciência de que é galáxia. Todas essas manifestações do micro e do macrocósmico são Deus em manifestação. Não importa se é um átomo ou uma galáxia. E a gente até supõe que a galáxia espiritualmente seria maior do que um átomo. Isso é um grande equívoco, porque eu já encontrei deuses galácticos e deuses atômicos. Então, o universo é muito misterioso. Algumas das próximas perguntas que a gente tem aqui, você já respondeu um pouquinho no que você está falando aí. E vendo aqui, eu acho que
é válido pela proximidade que a gente tem com a história, né? Você contar um pouquinho mais sobre Jesus, né? Ah, sim. Bom, então eu vou falar do que eu fiz de Jesus e de coisas também que eu já li, né? Então, Jesus, como nós sabemos, né, é o maior de todos os iniciados que passou pelo planeta Terra. Então, as informações que eu tenho de Jesus, né, as interações que eu tive com ele, as informações que eu tenho, é de que ele é um representante solar, ou seja, ele encarnou em si mesmo o próprio Cristo, porque o nosso Sol é um Cristo, então ele encarnou em si mesmo o Cristo. E ele pôde representar, né, a estrutura física dele, o corpo dele pôde representar um ser cósmico. Então, o Cristo Jesus é um ser cósmico que veio habitar aqui o corpo de Jesus, o ser humano. Tá? Então, é esse entendimento que eu tenho. Para Jesus poder habilitar esse corpo, o que não é nada fácil, precisa de muito trabalho, ele precisou sair ali da terra dele, né, e ir até o Egito. Porque o Egito, né, no Egito, naquela época, tinha uma escola e ele, como qualquer iniciado, né, porque Jesus, antes de ser o Jesus o Cristo, ele era Jesus o homem, né, e ele foi se iniciar. Tá? Então, por volta ali dos seus 20, 21 anos, ele já tinha uma boa noção de quem ele era, né, do trabalho que ele precisava realizar, e pessoas ali no entorno dele também sabiam. E daí foram comunicar ao Herodes que Jesus, então, era aquele que veio para fazer o trabalho iniciático da autorrealização e se tornar o grande mestre, etc. Só que daí o Herodes não gostou da brincadeira, porque ele ia perder o cargo, não é mesmo? Então, houve ali um ciúmes religioso, e daí é onde aparece, né, essa história, né, de que Herodes manda matar as crianças. Porque no fundo, no fundo, no fundo, criancinha é o mestre. Então, todos nós, seres humanos, quando estamos buscando a mestria, temos uma criança dentro de nós. Essa criança é nosso próprio mestre, nosso íntimo, o melhor em nós mesmos. Então, aí, como ficou perigoso para Jesus, ele teve que fugir da sua região. Então, não foi igual está ali nos evangelhos, né, que Maria foge da grávida com José, etc. Não, ele saiu dali, ele já tinha entre 20 e 21 anos, porque começou a ficar perigoso, porque Herodes começou a mandar matar os mestres que estavam ali apoiando ele. Então, daí ele foge para o Egito, ele foge para o Egito, e só que, evidentemente, ele vai para o Egito justamente para se autorrealizar. E lá, como qualquer iniciado que está começando, ele precisa sentar na cadeira de aluno, né? E a gente fica imaginando Jesus sentando na cadeira de aluno, né? Isso é muito interessante até de pensar sobre isso. Mas foi o que aconteceu. Então, ele vai para o Egito, né, e permanece ali no Egito como um estudante dos grandes mistérios, né, que foi o Egito. Na perspectiva de Jesus, então, tem uma esposa, ele produz a sua transmutação alquímica sexual dentro de si mesmo, tá? Ele completa o que auto-realizou mediante o fogo alquímico sexual. E aí Jesus, então, levanta as 5 serpentes, que são chamadas as serpentes de fogo, né, que é representado pelo cajado do mestre, lá no e como lá nos departamentos espirituais, né, Jesus já é um grande mestre, no momento que ele levanta as 5 serpentes, ele tem a fusão com o pai interno dele, com o processo que já são as sextas e as sétimas serpentes do Kundalini. Então, Jesus, então, ele tem ali naquele momento, o homem Jesus tem uma fusão com o Jesus espírito, ou Jesus divino. Então, é a fusão do homem com a sua divindade. E isso só foi possível mediante o trabalho com Inri, né? Por isso é que na cruz, né, acima da cruz de Jesus, tem
palavra INRI, né? Ignis Natura Renovator Íntegro. Quer dizer, o fogo renova incessantemente a natureza. Então, Jesus, né, no momento que ele é pregado, ele deixa essa informação para o mundo. Toda a história de Jesus do Cristo é um manual de ascensão, é um manual de autorrealização. Cada momento da vida dele, quando a gente estuda, né, a vida de Jesus, nós vamos observando cada passo que a gente precisa dar no nosso próprio processo de autorrealização. Tá? Então, Jesus, ali no momento que ele tem a formatura, que ele recebe, então, o seu diploma de iniciado, de mestre, ele precisa ainda desenvolver outras capacidades. Então, ele sai do Egito, depois de 7, 8 anos de estudos muito intensos, né? Ele sai do Egito já, né, não mais na característica apenas de homem, mas já na característica de um ser, de um homem que recebe a divindade dentro de si mesmo, né, por meio dessa força chamada Kundalini, que é o despertar da nossa coluna. Ele sai ali do Egito, né, e vai até a Índia receber algumas informações dos mestres que estão ali na Índia. Jesus, ele anda muito por muitos lugares, mas ali, segundo as informações que eu recebi, na Índia, então, ele conhece o precioso trabalho do Eu Sou, né? Então, hoje nós temos as afirmações transfiguradoras de Jesus o Cristo, né? Eu sou a vida, eu sou a ressurreição, eu sou o Filho de Deus, né? Enfim, todas essas que a gente divulga também, graças a esse trabalho que ele desenvolveu na Índia, e ele ficou bastante tempo se preparando para voltar, né, para sua terra natal, para desempenhar aquele papel que a gente viu ali que a gente vê ali na Bíblia, né? Então, o que ele estava esperando? Primeiro, ele estava esperando a sua própria autorrealização, e de fato ele conseguiu. E ele estava esperando que o Herodes morresse também, porque o Herodes ia persegui-lo de qualquer forma, né? Então, no momento que ele volta, né, aí o Herodes já tinha morrido, né? E ele pôde, então, fazer o papel dele. Então, Jesus, o Cristo, ele é batizado, né, por João Batista. Ali, naquele momento, ele recebe a pomba do Espírito Santo, ou seja, ele traz toda a capacidade do Espírito que ele é, né? Então, aquele homem, devidamente preparado, devidamente energizado, devidamente com todos os defeitos eliminados, porque Jesus, antes de chegar lá no Egito, né, no momento que ele era um iniciado ainda, ele ainda tinha coisas dentro dele para ajustar. E ele faz todo esse ajuste no Egito, ou seja, ele morre em si mesmo, né? Ele elimina seus defeitos, ele eleva o Kundalini dentro dele mesmo, ele se transforma no mestre, daí ele retorna para a terra natal para poder realizar o seu trabalho dentro das divulgações desse conhecimento. Ou seja, ele vai fazer na prática o terceiro fator. O que diferencia Jesus de todos nós é que houve uma incumbência para ele, né? Houve ali o trabalho dele era a realização ou a autorrealização levada à prática. Então, Jesus monta, né, junto com os seus discípulos e todos os seguidores, ele cria um teatro cósmico. Ele criou isso. Porque se Jesus não quisesse que ele fosse achado, ninguém achava ele, né? Mas em determinado momento ele queria ser achado, em determinado momento ele aparecia, fazia suas divulgações e depois, né, desaparecia. Enfim, Jesus, ele tinha essa capacidade, né, de movimentar o cenário em torno dele. Bom, então se ele foi crucificado, foi porque ele quis. Ele foi uma determinação do ser que ele é, porque precisava levar essa informação para o mundo. Então, a crucificação de Jesus é aquilo que nós precisamos viver dentro de nós. Então, nós também somos crucificados dentro de nós. Mas Jesus, o Cristo, ele levou isso para a praça pública. Ele fez o trabalho, esse teatro cósmico, ele fez devidamente para que isso ficasse registrado na natureza. E para qualquer pessoa hoje que vê os registros acásticos, pode ver
Jesus sendo crucificado, pode ver o que significa os cravos, né? E, então, o cravo da mão direita, né, representa ali os processos ligados à luxúria, o cravo da mão esquerda representa os processos ligados ao orgulho, o cravo que é colocado nos pés representa o trabalho com a ira, com a raiva, com o ódio, né? Então, a crucificação, né, se nós imaginarmos ali a madeira vertical e a madeira horizontal, significa o sexo. Em cima da cruz tem a palavra INRE, né? INRE, Ignis Natura Renovator Integris. O fogo renova incessantemente a natureza. É Jesus ensinando o caminho da autorrealização na prática. Na prática. Então, Jesus é o maior de todos os iniciados que passaram pelo planeta por conta disso, porque ele levou para a praça pública o teatro cósmico que a gente precisa viver dentro de nós. Tá? Jesus, então, se torna numa espécie assim, de comparação com o mundo humano, como se fosse o reitor dessa escola. Então, todos aqueles que buscam a iniciação precisam estar diante dele, o que não é nada fácil. Não é muito difícil. Mas a gente quer, né? Se a gente quer essa autorealização, a gente precisa estar diante dele e realmente pedir, né? Realmente, porque ele diz, né? Batei e a porta vos abrirá. Não é assim? Pedir e você receberá. Não é assim? Está lá no Evangelho. Ele falou, está falado. Então, no momento que alguém quer a autorrealização, no momento que alguém busca intensamente isso, de coração aberto, e 24 horas por dia, manhã, tarde e noite, pensa nisso, acorda pensando nisso, passa o dia pensando nisso, dorme pensando nisso, e busca intensamente esse caminho, então ele pode nos auxiliar. Tá? Então, Jesus nos ensina que nós mesmo fazendo. Ele mostrou o caminho? Lógico que mostrou. Ele deixou uma porta aberta? Evidente que ele deixou. Mas ainda assim nós precisamos realizar. Tá? Por isso que eu chamo de autorrealização. Então, a autorrealização só é possível para a pessoa que pega essas e produz isso dentro de si mesmo. Assim como ele, Jesus, o Cristo, também produziu. Mas Jesus não é o único Cristo. Tá? Então é importante se entender isso, aí é um equívoco das nossas religiões, principalmente as nossas religiões ocidentais. Então, entre os maias tem Quetzalcoatl, né? É um Cristo daquela época. Entre os egípcios tem Horus. Né? Então, nós temos aí, lá na Índia tem Krishna. Então, nós temos outros Cristos que passaram pelo planeta. Então, Jesus, evidentemente, é o maior de todos os iniciados solares. No entanto, nós temos outros que passaram pelo planeta e deixaram essas informações tal como Jesus deixou também. Então, Jesus traz essas informações para nós, traz esse conhecimento. Jesus abre uma porta de forma definitiva, né? Eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar, não é assim? Uma das afirmações transfiguradoras. Então, Jesus abre essa porta, e no momento que ele abre essa porta, nós podemos passar por ela. Porém, para passar por essa porta, nós precisamos entender os 3 fatores. Morrer em si mesmo, nascer em si mesmo, sacrifício pela humanidade. Tá bom? Então, aí é um resuminho da vida de Jesus dentro do que eu conheço. Nós temos uma pergunta aqui, Gilberto, que ela se relaciona um pouquinho também com uma outra que tinham deixado para nós, que seria a relação da autorrealização com os chakras. E daí aqui na live o Altemir lhe perguntou se na sua visão os 33 anos de Jesus relacionado às 33 vértebras e 33 degraus da Kundalini, como que seria isso com os 7 chakras? Porque o conhecimento que ele tem é que Jesus viveu 105 anos. Bom, Jesus, de fato, é um ser diferenciado. Né? Nós sabemos que, por exemplo, na maçonaria existem 33 graus. O que são os 33 graus da maçonaria? São as 33 vértebras da coluna espinhal. Então, o Kundalini, que é a energia primeira, a energia da vida, a energia primordial,
a energia do Espírito Santo que se manifesta dentro de nós por meio da Mãe Divina e do Espírito Santo, ela precisa subir grau por grau, né? Ou seja, ela precisa sair ali da região do osso, do cóccix, e subir vértebra por vértebra até chegar à cabeça. Quando chega à cabeça, ela inunda o nosso cérebro com luz, ou seja, aquele homem ou aquela mulher, aquele ser humano se torna autorrealizado. Ela inunda, então, a pineal, despertando o Espírito Santo. Ela vai para a pituitária, ela forma um fogo, né, uma espécie de raio, uma espécie de circuito elétrico, indo até a pituitária, despertando ali o átomo do pai, e desce até o coração, despertando o átomo do íntimo. Então, esses 33 anos de Cristo são as 33 vértebras que a gente precisa abrir dentro de nós para que o fogo serpentino do Kundalini passe ali. Tá? Não necessariamente que Jesus tinha 33 anos quando isso aconteceu. Tá? Mas, lá dentro dele, o Jesus, o Cristo, que é diferente do homem Jesus, né? O Jesus, o Cristo, de fato, tinha os 33 anos. Por quê? Porque aquele Cristo que vive dentro de Jesus, lembrando que Cristo não é uma pessoa, Cristo é o exército da voz, né? O Cristo é uma capacidade cósmica, uma hierarquia divina que vem se manifestar dentro de um homem ou de uma mulher preparado. Tá? Esse Cristo sempre tem os 33 anos. Por que ele sempre tem os 33 anos? Porque o Kundalini subiu 33 vértebras. Tá? Por que o Cristo sempre é filho de uma virgem? Porque a nossa mãe divina, Deus de Kundalini, é virgem. Tá? Por que o Cristo é sempre filho do Espírito Santo? Porque o Cristo, ele é a fecundação do nosso pai interno com a nossa mãe divina. Então, nosso pai divino fecunda a nossa mãe divina e realiza o Cristo em nós. Tudo isso dentro do nosso laboratório humano. Tá? E o que são os chakras? Os chakras são as percepções dos outros corpos. Então, nós temos chakras do corpo vital, chakras do corpo astral, chakras do corpo mental. Nós temos chakras em todos os outros corpos. Assim como a gente tem olho, nariz, boca, ouvido aqui, e isso produz percepções, né? O tato, o olfato, o paladar, a visão, a audição. Nós temos percepções nos outros corpos. Então, no momento que o Kundalini vai subindo pela coluna, ela vai ativando os chakras. Então, por exemplo, quando ativa o chakra do coração, desperta a intuição. Quando ativa o chakra do plexo solar, desperta a telepatia. Tá? Quando ativa o chakra que fica abaixo do plexo solar, que é chamado chakra da alma, né? Fica abaixo ali do umbigo, uns 2 dedos abaixo do umbigo. Desperta, então, a capacidade de sair em corpo astral consciente. A pessoa sai desse corpo físico, adormece o corpo físico e sai desse corpo de forma consciente. Tá? Quando desperta aqui o chakra da garganta, né, que é a igreja de Sardes, lá no Apocalipse, né? Coração, igreja de Tiátira. Aqui, o chakra umbilical é a igreja de Pérgamo. Né? Então, quando desperta Sardes, né, a igreja do Apocalipse, nós temos uma ligação com o ouvido. Então, nós temos a clareaudiência. Quando desperta esse chakra que fica aqui, ó, atrás desse osso. Então, nós temos a clarividência. Quando desperta o chakra que está aqui no topo da cabeça, o lótus de 1000 pétalas, né? Aí nós temos a polividência. Então, no fundo, quando nós estamos despertando o Kundalini, nós estamos despertando nossos poderes ocultos, nossos chakras. Nós temos a capacidade de ver no tempo e no espaço, tanto para o passado, quanto para o futuro, quanto clarividentemente as coisas da natureza. Então, nós podemos ver, por exemplo, os gnomos da terra, os silfos e os sílfides do ar, as ondinas da água, né? As salamandras do fogo, entendeu? Nós podemos ver os elementais da natureza, nós podemos conversar com qualquer coisa do universo. Tem pessoas que supõem, por exemplo, que uma pedra é um objeto inanimado, está morto. Evidentemente que não, uma pedra é tão viva quanto a gente. O planeta é tão vivo quanto a gente, dá para conversar com o planeta. Ontem mesmo, sexta-feira, numa caminhada que eu estava fazendo, eu coloquei os pés descalço na terra, nu, assim,
e comecei a conversar com o planeta. É uma interação planetária, né? Nós podemos conversar com Gaia, né? E é muito interessante que ela nos responde e nos orienta, né? Então, nós podemos conversar com o Sol, ele nos responde e nos orienta, né? Como que a gente pode conversar com o Sol de maneira prática? Existe um mestre chamado Hira, né, que está ensinando um exercício chamado Sun Gaze. Eu falo sobre isso no meu livro. Tá? É um exercício onde a gente coloca os pés na terra, precisa ser terra mesmo, né? Então não adianta ser grama, nem pedra, nem calçada, é terra mesmo. Né? É evidentemente que quem estiver na praia, a terra lá é areia, então está valendo também, né? Ou outros lugares que não é terra vermelha igual a nossa aqui da região de Londrina. Sei lá, Curitiba, por exemplo, né? É uma terra diferenciada. Mas, enfim, desde que seja terra, não tem problema. E nós podemos olhar para o Sol de forma gradativa logo que ele nasce. Precisa ser assim. Acorda ali por volta das 5h30 e fica esperando o Sol nascer. Quando o Sol nasce, que aparece o seu primeiro raio, a pessoa olha fixamente para o Sol 10 segundos, com os pés na Terra. Depois, no dia seguinte, olha 20 segundos. E assim o organismo vai se acostumando com os raios solares e nós vamos despertando aqui a clarividência, vamos despertando a telepatia, vamos despertando a intuição. Pouco a pouco o Sol vai nos iluminando e daí a pouco nós estamos conversando com o Sol e estamos recebendo orientações desse astro-rei. Lembrando que toda a obra é solar. Lembra dos ensinamentos do Hermes, o Trismegisto? Então, toda a obra é solar. Tá? Então, nós, aqui no planeta Terra, somos, né, a possibilidade, tanto homens quanto mulheres, de realizar a obra solar. E o que é a obra solar? É se tornar um ser solar aqui, vivendo no planeta Terra. E dessa forma, orientando outros seres a se tornar seres solares também. Essa nova raça que está se formando, né? A raça Coradi, que inclusive nasce aqui na América do Sul, mais precisamente no Brasil. Tá? O Brasil é um berço, né, da nova raça. É uma raça de seres solares que vão começar a nascer de grande intensidade. E isso vai se amplificar muito a partir do ano que vem, esses nascimentos desses seres capazes de formar a nova raça. Tá bom? Inclusive, essa nossa live, essas informações que eu trago, já fazem parte do Apocalipse. O que é o Apocalipse? É a criação de uma nova raça, ou seja, algo morre e algo nasce. É a carta 13 do tarô, morte e ressurreição. Então, o planeta está passando por essa transição. Evidentemente, isso dura muitos anos. Tá? Não é uma coisa que acontece igual as religiões estão prevendo aí, né, que vai tudo se transformar do dia para a noite. Não é assim. Isso aqui é muito grande, precisa de um trabalho enorme para fazer essa grande bola se movimentar nesse planeta. Paulo, eu marquei algumas perguntas que o Gilberto já foi respondendo aí comentando sobre outra pergunta. Daí eu vou fazer aqui uma outra para a gente dar sequência. Tá. Se tem um tempo médio que o ser humano precisa para fazer esse trabalho de autorrealização? Olha, isso é muito relativo, tá? Por quê? Porque precisa fazer uma recapitulação das suas iniciações anteriores, caso você as tenha, uma recapitulação mais rápida. Imagine, por exemplo, que você chegou na faculdade e concluiu sua faculdade. Mas por algum motivo você precisa recapitular o primário. Você não vai precisar passar 5 anos lá no Fundamental 1. Você, de repente, pode recapitular em 6 meses. Depois você precisa recapitular o Fundamental 2, ali, que seria do 6º ao 9º ano. Você também não vai precisar passar 4 anos ali. Você pode recapitular em, de repente, 6 meses, 1 ano. Tá? Então, isso é muito relativo. Se você já tem iniciações dentro de você, você vai recapitular mais rapidamente. No entanto, também não é tão rápido. Tá? Porque vai depender do esforço de cada um. Então, cada um tem a sua percepção da sua própria autorrealização. Então, eu poderia dizer assim que os mais dedicados
né, com muita dedicação, pode fazer em 10, 15 anos. Aqueles não tão dedicados, 20, 30, de repente. Então, cada um vai determinar, assim, se de repente aquele ser, né, aquele indivíduo, aquele ser humano ainda não tem determinadas iniciações, ele vai demorar um pouco mais, porque daí ele precisa fazer o curso completo. Por exemplo, de repente o sujeito já tem uma graduação. Para ele fazer uma outra graduação, ele puxa só algumas matérias, em vez de fazer 4 anos, faz em 2, ou faz em 1. Né? Então isso quando vale também para o mundo espiritual. No entanto, se a pessoa não tem nenhuma graduação, ela precisa ficar lá os 4 ou 5 anos fazendo aquele curso. Então isso vale para o mundo humano, também vale para o mundo interno. Depende muito de cada um. Certo? Mas, assim, com grande dedicação, e quando eu estou dizendo grande dedicação, é uma dedicação que vai muito além do que as pessoas têm, né, no comum e corrente aqui no dia a dia. Quer dizer, muita dedicação mesmo, né, não perdendo a energia, que é a energia do tipo sexual, por muitos anos mesmo, 10, 15 anos. Né? Então, dependendo daquele ser humano e das suas realizações anteriores, ele pode recapitular mais rapidamente ou demorar um pouco mais. No entanto, em média, pelo que eu sei, dá para fazer numa vida. Entendeu? É evidente que aquele humano, né, seja ele um homem, vai precisar de uma mulher, seja ele mulher, vai precisar de um homem. Esse caminho é um caminho que se caminha a 2, um homem e uma mulher sempre. Tá? Não existe autorrealização e é muito, muito, muito importante que isso fique frisado e muito claro para quem está nos assistindo hoje e que vai nos assistir em algum momento amanhã, que não existe autorrealização sozinho. Tá? Se um homem está sozinho, ele não vai encontrar a sua realização. Se uma mulher está sozinha, não vai encontrar a autorrealização. A autorrealização é feita por meio do amor alquímico entre um homem e uma mulher. No momento que o homem e a mulher decidem por esse caminho e passam a transmutar as suas energias do tipo sexual, então a autorrealização se torna uma possibilidade. Não é que eles vão conseguir automaticamente, tá? Mas se torna uma possibilidade. Não existe nada que eu saiba nesse caminho que é automático. Tudo é auto, é uma autoconstrução, é uma autorrealização. A morte, né, em si mesmo, que eu vim ensinar, por meio da lei da renúncia e outras práticas que eu coloco nas minhas lives, a morte é algo extremamente consciente, é uma decisão do mais alto nível do seu coração que você pode tomar, porque a morte é literalmente que a sua personalidade vai desaparecer. Então, a personalidade daquela pessoa, daquele ser, daquele ser humano, ao longo da sua jornada de auto-evolução, autodescoberta, autorrealização, a personalidade desaparece. E a grande maioria das pessoas não está muito interessado nisso. Por quê? Porque o ego manipula a personalidade. Então, como assim eu vou morrer? Né? Como assim eu vou deixar de ser eu? Né? O Gilberto vai deixar de ser Gilberto? É exatamente isso. É exatamente isso que eu ensino. E isso não é nada fácil de entender. É bastante incomum a pessoa que consegue entender isso. Mas aquela pessoa que consegue entender isso, aquele ser humano que consegue entender isso, ele se autorrealiza. Então nós temos aí uma regrinha de ouro, né? De 1000 que me busca, um me acha. De 1000 que me acha, um me segue. De 1000 que me segue, um é meu. Então nós temos 1000 vezes 1000 vezes 1000 dá 1 milhão, 1 bilhão. Então, de cada 1 bilhão, um acha. Eu queria aproveitar, acho que também fazendo um gancho com essa resposta do Gilberto, como que a gente pode buscar essas informações de conhecimentos que a gente já tem dentro da gente, para não precisar passar, igual você citou o exemplo ali, não precisa ficar 4 anos se a pessoa já tem ali um certo conhecimento com relação a
esse processo iniciático de ascensão? Como que a pessoa consegue, Gilberto, assim, ter essas informações? Só fazendo uma retificação aí da última fala minha, como os mestres da Ascensão, né, os mestres da Fraternidade Branca estão atuando devidamente nesse momento, então é possível que nós teremos mais iniciados nessa leva, né, nessa geração, mais do que é comum, tá? Porque existe aí um processo de iniciação coletiva, autorrealização coletiva, mas ainda assim depende de cada um, tá? Bom, o que, que é uma recapitulação? Ou seja, como é que eu sei que eu tenho iniciações? Você só vai saber fazendo, tá? Então, no momento que você resolve entrar nesse caminho e vai praticar a alquimia com sua esposa, devidamente casada, não adianta a pessoa querer praticar com uma mulher hoje, outra manhã, que não vai funcionar. Tá? Então, não existe autorrealização para o adúltero, ou seja, o que é adultério? Adultério é aquele sujeito que adultera a energia. Tá? Vamos dar um exemplo. Nós já ouvimos falar em gasolina adulterada, não é assim? Ao invés de ter gasolina lá, tem um monte de outra coisa dentro daquela gasolina. Tá? Então, isso nós chamamos de gasolina adulterada. Então, a energia também é assim. A energia, ela precisa estar limpa, sem adulterações. Como é que uma energia vai se tornar limpinha, sem adulterações? Quando um homem escolhe uma mulher e transmuta com ela, ou seja, sua legítima esposa, sacerdotisa, e a mulher escolhe um homem e transmuta com ele, e fazem isso pela vida toda, até que o processo se conclua. Tá? Então, não vejo a possibilidade de um homem sair com uma mulher por semana e entrar nesse caminho. Tá? Então, isso não existe, diante da minha perspectiva, isso não existe. Tá? Também não existe o sujeito que vai morar com uma mulher e chama ela de esposa. Esposa, se você legalizou. Né? Então, você vai lá no cartório e faz o seu papel, né, de assumir aquela esposa faz o papel de assumir aquele homem diante das leis humanas. Bom, no momento que você assume aquela esposa diante das leis humanas, então você fica de bem com Anubis, porque ele cuida das leis divinas. Então, tal como é abaixo, é acima. Não existe a possibilidade de transgredir essa lei cósmica. Então, se nós queremos ter uma esposa sacerdotisa, nós precisamos legalizar a nossa situação com ela no mundo humano. Assim, aquela esposa sacerdotisa, se torna uma devidamente esposa sacerdotisa no mundo espiritual também, tá? Esses ensinamentos foram passados para mim mesmo, né? Eu recebi essas informações há mais ou menos uns 20 anos atrás. Então, a grande lei, né, que é representada pelo Anubis, que no caso é meu irmão, né, me informou que se eu quisesse dar o próximo passo, eu precisaria, então, regularizar a situação com a minha esposa sacerdotisa. E eu, mais que depressa, fiz isso. E aí, então, as coisas começaram a engrenar no meu próprio processo de autorealização. Tá? Então, fica aí a dica para os homens e para as mulheres que querem esse caminho. É importante frisar que esse caminho é muito sério. Muito sério. Né? E é impossível o engano, porque seria um auto-engano. Né? Então, observe que esse caminho, esse conhecimento que eu trago para o mundo, é uma coisa que você vai fazer dentro da sua casa, é uma coisa que você vai fazer dentro de você, do seu próprio laboratório alquímico. Você não precisa dar satisfação para ninguém, a não ser para você mesmo. Não é mesmo? Então, aí, para que nós precisamos de religião? Não tem necessidade. Então, nós precisamos aprender a nos auto-observar, nós precisamos aprender a nos auto-guiar, e aí o nosso Pai interno tem um cronograma. Não há necessidade de se preocupar com nada disso. O nosso Pai interno, ele é hoje, ele foi ontem e ele é amanhã. Ele é o alfa e o ômega. Como é que está no Apocalipse? Eu sou o alfa e o ômega. O que é, o que foi e o que será. Então, nós não temos nenhuma preocupação. No momento que a gente entra no processo de autorrealização, no processo de ascensão, acabou, é zero preocupação. Nosso Pai interno vai nos guiar. Então, não há necessidade de a gente ter preocupações para o dia de amanhã. Tudo vem na nossa mão. A gente cumpre os 3 fatores.
nasceu em si mesmo, e o sacro ofício, ou sacrifício para a humanidade. Então, basta que você entre na vibração e passa a ser uma onda que você surfa, como se você tivesse uma prancha, e você coloca a sua prancha na onda e vai surfando na onda. Tá? Esse é um caminho, esse é o chamado caminho iniciático. Não quer dizer que no caminho iniciático não tem dificuldade. Existem dificuldades, sim. Existem pedrinhas que a gente precisa tirar do nosso caminho. Mas desde que você cumpra, né, o seu calendário interno, porque existe um calendário interno, tipo escola. Olha, você tem o primeiro ano da faculdade com tais disciplinas. Você passou em todas? Beleza. Vai para o segundo ano com tais disciplinas. Passou em todas? Vai para o terceiro. Assim, tal como é abaixo é acima, tal como é no mundo material é no mundo espiritual. Então nós temos escolas planetárias, por exemplo, a escola do planeta Terra é uma escola, a Lua é uma escola, a Vênus é uma escola, Mercúrio é uma escola, o Sol é uma escola, Marte é uma escola. E aí, gente, conforme nós vamos evoluindo no nosso processo interno, nós vamos entrando nessa escola e nos autorrealizando naquela escola. Ou seja, cumprindo aquelas disciplinas, aprendendo com aqueles mestres. Por exemplo, o que nos ensina a Lua, por exemplo? Gabriel, né, que é o seu regente. Nós precisamos desvendar dentro de nós a nossa Lua oculta, a face invisível da Lua. Principalmente os momentos em que a gente trabalhou com magia negra, né, porque isso faz parte do nosso currículo. O que nos ensina Vênus, né? A deusa Vênus, a deusa do amor? Nos ensina a encontrar o primeiro amor. Né? Então é muito maravilhoso quando a gente encontra o primeiro amor e quando nós somos agraciados por essa deusa Vênus. Né? Os mestres de Mercúrio vão nos ensinar a equilibrar a nossa mente, a sanar a nossa mente, a curar a nossa mente. Né? O Sol vai nos trazer a sabedoria da autorrealização, a compreensão de que, tal como existe um Sol fora de nós, existe um Sol dentro de nós. Tá? Marte vai nos dar a força, né? E vai, dentro de nós, nós vamos nos sentir como se fosse um gigante, assim, né? Marciano, fortalecido, em que nada vai nos impedir de encontrar nossa própria autorrealização. Né? Júpiter é o pai dos deuses, né? Então, para entrar na escola de Júpiter, nós temos na soleira da porta escrito assim: aquele que busca o poder precisa renunciá-lo. Então, é a suprema humildade de se colocar a serviço do Pai. Então, tudo isso é dentro de nós. Os planetas estão dentro de nós, assim como estão fora de nós. Né? Saturno é o pai de Zeus, né? É o senhor do tempo, que nos mostra que a gente tem um tempo para fazer essa autorrealização. Então, o tempo passa, o sujeito tem 30, depois tem 40, depois tem 50, depois tem 60, e o tempo vai se esgotando, e a autorrealização precisa acontecer dentro do seu tempo. Aí estão os ensinamentos de Saturno. Porque Saturno é o mesmo Cronos que devorava os seus filhos. Então, quem que devora os seus filhos? O tempo. O sujeito tem 80 anos, 90 anos, passou o seu tempo. Cadê a autorrealização? Né? Então, esse é o ensinamento de Saturno, né? O Cronos. Falando em tempo, parece que as coisas estão mais aceleradas. Né? Mas aqui pela minha gravação nós já estamos em 1h10. Não sei como é que tá aí para vocês. 1h10. Sobrou um pouquinho só, tem mais 2 temas, assim, eu acho que dá para meio que juntar as perguntas em 2. E eu acho que pode começar primeiro pela parte de outras, se interessaram assim, em saber, além de Jesus, se teria outros líderes religiosos, se esse conhecimento da autorrealização ele tem alguma relação, tem propagado em outros povos, em outras civilizações, e um pouquinho além assim dessa parte que a gente já comentou, né? Elia, muito interessante a sua pergunta, e quando você fala de líderes religiosos, né? Sim, essa é a minha interpretação, tá? Então, quando nós falamos do Cristo, nós não falamos de um líder religioso externo. Essa religião externa, não importa qual, ela é uma espécie de convivência social.
As pessoas vão ali naquela religião, elas vão para uma espécie de comodismo social, elas têm algumas buscas dentro da sua espiritualidade, mas as religiões, tal como estão hoje, elas não vão dar a informação da autorrealização. Então, de que tipo de religião nós estamos falando quando a gente fala do Cristo? Nós estamos falando do religare, da religação. Então, você precisa buscar, dentro da palavra religião, você precisa buscar a origem da palavra, que é uma origem grega, né? O religare. E o religare é dentro de você. Então, esse Cristo externo, né, que a gente conhece historicamente como Jesus, o Cristo, ele vem nos ensinar a fazer o nosso trabalho interno. Então, o que de fato importa é que o nosso Cristo íntimo nasce em nós. Então, esse Cristo, né, que nasceu há aproximadamente 2000 anos atrás, realizou esse trabalho e foi para a cruz, né, para nos ensinar o caminho, ele, né, o Jesus, o Cristo, ele fez todo esse trabalho para que a gente pudesse reconhecer o nosso próprio Cristo. E o nosso próprio Cristo é filho da Mãe Divina, Kundalini, com o Espírito Santo. Por isso que ele é divinamente concebido, por isso que a Mãe Divina é sempre virgem. E ele existe dentro de nós. Então, a religião real, verdadeira, né, do Cristo, falando em termos cósmicos, não apenas do Jesus, o Cristo, mas falando em termos cósmicos, porque existe Cristo em todos os sistemas solares, galáxias e etc. Tá? Cada um no seu nível. Então, nós temos o Cristo solar, que é o do sistema solar, nós temos um Cristo local, que é um agrupamento de sóis, nós temos o Cristo galáctico, que é o próprio Sirius, né? Então, nós temos o Cristo local, né, que é a estrela de Alcione. Enfim, nós temos toda uma estrutura de Cristos que estão à noite, por exemplo, né, quando você observa as estrelas, você está observando as manifestações de diversos Cristos que estão por aí. Cada estrela é um Cristo em si mesmo. Então, nós temos muitas manifestações de Cristo. Cristo, por exemplo, pode ser entendido de 3 formas distintas. Por exemplo, o Cristo cósmico, que é a sua forma solar. Nós podemos entender o Cristo homem, né? O Cristo homem ou mulher, tanto faz. Então, aí nós temos os mestres autorrealizados que passaram pelo planeta. Sanat Kumara, Jesus, Saint Germain, Samael, né? Quem mais que nós podemos citar? E também as mulheres, as mestras mulheres, Kuan-Yin, Mestra Nada, Maria, Litelantes, esses seres extraordinários que passaram pelo planeta. No mundo antigo nós temos o Hércules, né? Na Atlântida o Artúrio, entre os maias Quetzalcoatl, entre os indianos na Índia, Krishna, e aí vai. Nós temos muitos homens e mulheres que encontraram a sua própria divindade, encontraram o seu próprio íntimo e se tornaram Cristos mesmos em manifestação. Então, esse conhecimento ele vale para os gêneros, tanto homem quanto mulher, ou para qualquer época e situação que a gente queira desvendar. Então, nós precisamos entender que, de fato, o que importa é que o íntimo venha e desperte em nós. E o íntimo desperta em nós por meio da energia sexual transmutada. Esses vapores, né, que saem das nossas regiões seminais, eles são conduzidos pela coluna, por canais que na Índia ficaram conhecidos por Ida e Pingala, são os canais solar e lunar, vamos pensar assim, dos alquimistas, né, onde está o Sol e a Lua, a transmutação. E esses canais, eles possibilitam a entrada em ação de um terceiro canal, chamado na Índia de canal Sushumna. Esse canal, então, sobe os vapores, né, e desperta o Kundalini para que o Kundalini suba por esse canal. Evidentemente, nenhum médico vai encontrar esse canal por meio do bisturi. São canais espirituais e eletrônicos, né, são canais que estão nos outros corpos internos nossos. Mas esses canais vão produzir, então, a iluminação da nossa mente, a iluminação do nosso cérebro. Esse é o símbolo do caduceu de Mercúrio. Observe o caduceu de Mercúrio, ele tem 2 serpentes, fazendo assim um santo oito,
uma haste vertical ali no meio, uma bolinha em cima e as asas do espírito. É um símbolo de perfeição. A bolinha que fica em cima do caroço de Mercúrio é a própria mente iluminada, um sol. Então, a nossa mente aqui, o nosso cérebro precisa estar iluminado. Qual que é o sinônimo de iluminado? É seminizado. Os vapores seminais, tanto para o homem quanto para a mulher, precisam subir e iluminar o nosso cérebro. Então, grandes mestres que passaram aqui pelo planeta são seres com o cérebro iluminado, tá? Esses são os grandes mestres que passaram pelo planeta. E isso vale, como eu já falei, para mestres homens e mestres mulheres. Então, nós temos aí o mistério dos mistérios, o segredo dos segredos. Esse mistério dos mistérios, esse segredo dos segredos, foi muito bem guardado. Inclusive, eu era um guardião, né? O ser que eu sou, era um guardião desse segredo em tempos antigos, em tempos herméticos, né? E, evidentemente, naquela época não se podia revelar. A partir de 1950, quando Samael Aunveor escreve o livro O Matrimônio Perfeito, foi autorizado, né, pela Grande Fraternidade Branca a entrar o movimento, que é um movimento dessa chamada energia rejuvenescedora, ou a nova energia, ou a nova era. Então, essa nova era é a era da abertura. Aí todos os métodos entram em atividade para produzir uma nova colheita. Então, nós estamos vivendo o momento da colheita. E o momento da colheita é assim, coisas morrem e coisas nascem, não é mesmo? Então, o sujeito quer colher, por exemplo, o trigo. O pezinho de trigo é colhido e as sementes estão recolhidas. Mesma coisa agora. O que vai ser colhido? Vamos precisar colher as virtudes. E o que precisa morrer? Os egos. Então, dentro de nós, para que a autorrealização possa ser produzida, essa estrutura, que é uma estrutura local, criada aqui no planeta Terra, e que serve para a vivência aqui, que nós chamamos de ira, raiva, orgulho, luxúria, etc. Tantos nomes, inveja, cobiça, tantos nomes para a mesma coisa. Demônios vermelhos de Sete, elementos densos, os gregos chamavam de daimon. Essas estruturas negras dentro de nós, essas estruturas densas dentro de nós, essas estruturas que são o pior que existe dentro de nós, precisam ser eliminadas. Ali de dentro saem as sementes, que são as sementes das virtudes. De dentro das trevas nasce a luz. Essa informação precisa ser bem entendida, tá? Porque tudo que nós buscamos de iluminação está dentro de nós mesmos, dentro das nossas próprias trevas. No momento que a gente faz esse processo de transmutação, ou seja, transforma o chumbo da personalidade no ouro do espírito, nós reconquistamos a nossa alma. A nossa alma é uma conquista. A nossa alma é o conjunto das nossas virtudes. No momento que a gente conquista a nossa alma, o Cristo pode vir habitar essa alma. Então, o Cristo, essa potência cósmica, essa autorrealização do exército da voz, pode vir até um homem e uma mulher e se manifestar, desde que esse homem tenha alma. A grande maioria dos seres humanos, nesse momento, só tem um embrião de alma, tá? Porque não tem as suas virtudes autorrealizadas. No momento que as virtudes são autorrealizadas dentro de si mesmo, o Cristo, né, que é o exército da voz, não é um único homem, ele se manifestou evidentemente em Jesus o Cristo, assim como se manifesta em outros mestres da hierarquia, da fraternidade, ele pode habitar um homem desde que esse homem ou essa mulher esteja devidamente preparado. Tem uma questão aqui daí, Gilberto, que também envolve uma dúvida que eu tenho, que seria no caso dos benefícios que teria a pessoa se ela conseguisse essa autorrealização, o que ela teria que outras pessoas não têm, e daí como seria também a parte emocional, se ela teria tristeza, decepção, a própria raiva que você comentou um pouco. E eu tenho daí uma curiosidade com relação ao que seria a parte física, porque tenho algum conhecimento que passam que quando, por exemplo, os ancestrais bíblicos, eles viviam mais e tinham um corpo diferente, comenta-se que existia uma função para o apêndice, que talvez tivesse um segundo coração,
E isso são coisas que nós perdemos, né? E como seria essa questão daí quando a pessoa se autorrealiza também? Então, a autorrealização, ela vai transformar todo o corpo químico. Então, esse corpo físico, ele é todo transformado, todo transmutado. Então, a autorrealização, ela traz também saúde para o corpo. Então, toda vez que o ser humano está transmutando suas energias sexuais, ele é um pouco mais saudável. É evidente que nós precisamos entender que a eliminação das densidades é necessária, porque as densidades trazem doenças. Então, por exemplo, a raiva traz problemas de circulação, né? Então, para pessoas que têm problemas de veias, artérias, problemas no coração, ela vem pela raiva, pela ira. Pessoas que têm problema de empedrar o corpo, pedra na vesícula, pedra no rim, problema nas articulações, artrite, artrose, osteoporose, etc. São questões que vêm do orgulho, tá? O próprio câncer é uma coisa que vem da luxúria, né? Então, nós temos aí doenças no mundo que estão mostrando o quanto o ser humano está caminhando erroneamente com sua energia. Evidentemente que as pessoas inconscientes não conseguem perceber isso. Então, sim, uma pessoa que transmuta suas energias, uma pessoa que está de acordo com a vontade do seu pai interno, uma pessoa que está de acordo com a vontade desse planeta, de Gaia, que nos conduz para a autorrealização, vai tendo um corpo melhor preparado, vai tendo um corpo mais saudável. Evidentemente, ele vai precisar se tratar como qualquer outra pessoa, caso surja algum problema, porque pode ter uma recorrência que vem do passado, tá? Então, é importante que não se deixe pensar uma pessoa que, de repente, ela não pode ter nenhum problema, porque pode vir, sim, uma recorrência, um processo kármico, ela precisa dar conta daquilo. No entanto, ela vai conseguir ter mais energia para dar conta daquilo e vai sair mais rapidamente daquelas questões. Tá? Então, tudo depende também da quantidade de energia que ela está acumulando no corpo. Então, o corpo se torna uma espécie de bateria. Quanto mais bateria tem, mais energia tem, mais rapidamente sai daqueles processos. É muito importante que a gente entenda que o ser humano precisa fazer as pazes com o planeta, que o planeta precisa de uma determinada energia, que a gente precisa passar para ele. Assim, essa mãe chamada Gaia pode nos favorecer na nossa saúde também, né? Da mesma forma como uma energia precisa ser transmutada dentro de nós, tem uma energia externa que precisa ser transmutada também, que é essa interação entre o nosso corpo e o planeta, né? Nosso corpo e Gaia. Essa energia chamada de Ascoquim, ela sai pela sola dos pés. É uma coisa que eu tenho ensinado também. E pouco a pouco vou ensinar com mais qualidade, porque estou aprendendo isso também. Tá? Então é muito importante que a gente tenha essa compreensão de que o corpo pode ser, sim, mais saudável. Agora, em relação à questão de tempo de vida, o dia que a gente vai embora, só o Pai sabe. Só o nosso Pai Divino sabe. Então, nós precisamos seguir o conselho de Saturno, ou seja, nós precisamos aproveitar intensamente cada dia que nós temos a oportunidade de nos autorrealizar. Se o nosso pai interno quiser que a gente fique 10 anos a mais, a gente fica. Se o nosso pai interno quiser que a gente fique 50 anos a mais, a gente fica. Porque é ele que determina tudo. Nenhuma folha cai se o nosso pai divino não sabe. Ele não tem plena consciência disso. Então, nenhuma célula depois, né, que a gente produz o nosso processo de ascensão, autorrealização, nenhuma célula vai estar alheia à vontade do nosso pai interno. Tá? Porque nós vamos se tornar, né, tanto homens quanto mulher, nós vamos nos tornar o próprio Cristo em manifestação. O Cristo em manifestação é o quê? É um servo do Pai. Então, absolutamente tudo que está constituindo um corpo vai obedecer a essa hierarquia. Então, se o nosso Pai quiser que a gente viva mais, sim, nós vamos viver. Tá? Tudo depende da vontade dele, porque a grande obra é solar. Tá? Então, de fato, homens viveram mais no passado? Viveram, evidentemente. Eu me recordo, por exemplo, de ter um corpo que durou 2000 anos. Né? Eu tenho essas lembranças. Né? Eu sei exatamente como que foi, por que foi. Então, é possível.
Tá? Isso aconteceu na Lemúria, há muito tempo atrás, muitos milhões de anos atrás. Era um outro tipo de corpo, mas também durava mais. O corpo Atlante também durava mais, era um corpo mais resistente, era um corpo maior. Mas esse corpo aqui, pelo que eu sei, também dá para durar bastante, desde que a gente consiga produzir o que nós chamamos de autorealização dentro de nós. Tá? Então, o que eu estou falando para você depende do seu pai interno ou do pai interno daqueles que estão nos assistindo. Tá? Chega uma hora que o nosso pai interno ele pode querer descartar o corpo. Porque o corpo, para o ser que nós somos, o corpo é como a roupa que nós estamos vestindo. Imagine nós, por exemplo. No final do dia, a gente vai tomar um banho, a gente pega aquela roupa suja, coloca ali num cesto que vai lavar, e a gente toma um belo no banho e coloca uma roupa limpa. Então, o ser que nós somos utiliza esse corpo como uma roupa. Então, nós temos importância? Evidentemente que nós temos importância, porque nós somos veículos de manifestação dessa divindade que nós somos. E nós precisamos estar aqui a favor dessa manifestação e nos esforçarmos ao máximo para servir da melhor forma possível. Nós somos como um instrumento bem afinado, um piano bem afinado, um violão bem afinado, que vai produzir a música, né, que é a música das esferas. Ou seja, se nós somos um piano bem afinado, nosso pai interno pode tocar esse piano e produzir a autorrealização. O ser que nós somos produz a autorrealização dentro de nós. Se nós somos um violão muito bom, bem afinado, nosso pai interno produz isso dentro de nós. Se nós somos um violino de perfeição, né, muito bem afinado, um violino perfeitamente constituído, nosso pai interno, como um músico, né, perfeitamente constituído, pode produzir autorrealização dentro de nós. E aí o corpo se torna o veículo dele, né, do nosso pai interno, do íntimo que nós somos, daquilo que nós chamamos de eu sou o que eu sou. E aí ele pode determinar o tempo que ele quer ficar no planeta. Entendeu? O mais importante é conquistar isso. Certo, pessoal? E aí? E aí? A autorrealização foi respondida? O que vocês Você me quer dizem? falar alguma coisa, Adriano? Eu tenho uma pergunta aqui, acho que é bem interessante também para a gente até perceber, né, como que a gente está nesse caminho, que é assim, como a gente pode perceber e saber se estamos no caminho certo da autorrealização. Como o Gilberto falou, é um caminho de dedicação, né, toda a nossa vida, com bastante perseverança, boa vontade, mas nesse decorrer dessa caminhada, como a gente pode saber e perceber se a gente está no caminho certo, se a gente está seguindo? Bom, então vamos recapitular minha primeira fala do começo da live. Bom, estou morrendo em mim mesmo? Se eu fiz isso, estou no caminho. Estou cumprindo o segundo fator? Estou transmutando as minhas energias sexuais? Não estou perdendo a minha energia sexual? Bom, estou no caminho. Estou fazendo o terceiro fator? Estou informando o meu semelhante sobre esse caminho, que é chamado caminho da ascensão ou autorrealização, de forma gratuita e desinteressada? Então, estou no caminho. Tá? Cumpriu essas três partes, você está no caminho. Entendeu? Simples assim. O resto vem do seu próprio coração. Então, o mestre externo, né, aquele que se apresenta para a humanidade, né, como um homem ou como uma mulher, ele apenas vem para lembrar isso. Lembrar que é você fazendo. No momento que você está fazendo, então você pode se autorrealizar. A autorrealização é uma possibilidade. Não está no piloto automático. Em momento algum, vocês coloquem coisas no piloto automático. Por exemplo, vou dar um exemplo do que seria o piloto automático. Olha, algumas religiões defendem o seguinte princípio. Jesus morreu na cruz, então nós estamos salvos. Isso é um grande equívoco. Jesus morreu na cruz para nos indicar o caminho. Jesus fez um teatro cósmico para que a gente entendesse as coisas. Mas isso não significa que nós estamos salvos, estamos autorrealizados ou viramos mestre por causa disso. Não. A mestria é uma autoconstrução, é uma autorrealização. Você se realizando. Tá? Então, eu, por exemplo, não vejo a possibilidade de uma pessoa simplesmente ter uma crença
e se tornar um mestre. As crenças, elas são mortas, né? É muito diferente da fé. Uma pessoa, por exemplo, que lê um livro sagrado, como a Bíblia, o Corão ou qualquer outro livro, né, sagrado, ele pode ter ali as informações para que ele faça aquela autorrealização dentro de si mesmo. Mas não significa que apenas a leitura intelectual de algo vai produzir mudanças dentro dele. Então nós temos aí muitos livros sagrados, né? Os Vedas, a Bíblia, o Corão e outros que a gente poderia citar, né, ao longo da história da humanidade, né? O I Ching chinês, não é mesmo? Então nós temos ali conhecimentos extraordinários que aquele mestre deixou. O próprio livro, né, que o Ser que eu sou trouxe para o mundo, uma mensagem cósmica, é um manual, tá? É uma espécie de roteiro, certo? No momento que você vai aprendendo aquilo que está no livro, você vai se encaminhando para a sua autorrealização. Mas é você fazendo, continua sendo auto. Por isso, autorrealização. Entendeu? Muito bem. Uhum. Bom, pessoal, deu 1h30 aí. O que vocês querem fazer? Vamos continuar ou vamos concluir? Paulo, já foi todas as perguntas sanadas ali? Tem algumas ainda, mas eu acho que nós podemos deixar para uma próxima oportunidade. Já deu um tempo bom, já deu bastante informação também, né? Não sei o que vocês acham. As pessoas que estão nos assistindo, se pegarem essas informações e colocarem na prática, já vai ver uma diferença gigantesca na própria vida. Nós temos aí 1h30 de informação, mas eu diria que essas informações dessa 1h30, a pessoa precisa de uns 10 anos para viver ela. Eu, por exemplo, estou há 30 para poder ensinar. Né? Então, desde os meus 17 anos que eu estou nessa busca. Tive altos e baixos, como eu conto no meu livro, e também conto lá no curso do Ser, que eu dei o ano passado. Quem quiser pode acessar a minha página, gilbertofranzoni.com. Na minha página tem toda a minha história, tem os cursos que eu dou, são todos gratuitos. O livro, né, uma mensagem cósmica vendida a preço de custo, pode mandar mensagem aqui no WhatsApp, que eu mando para qualquer lugar do Brasil. Tá? Se as pessoas são da região de Londrina, pode passar em casa, pegar o livro a preço de custo. Tá? Então, é só entrar em contato comigo aí, que eu mando esse livro para qualquer pessoa que quiser. Pessoas que estão no exterior, de repente vão assistir essa live, são no exterior. Essa editora que eu escolhi, a Chiado, ela fez publicação no Brasil e em Portugal, então qualquer pessoa da Europa pode comprar, né? As pessoas que estão, por exemplo, nos Estados Unidos ou outro lugar, pode comprar o livro digital, né? Que é super baratinho, se eu não me engano, pela Amazon está R$20, tá? O livro digital. Inclusive, se as pessoas têm dificuldade de fazer leitura, elas podem comprar o livro digital e baixar um app pelo celular que faz ali a leitura do livro, a pessoa transforma o livro num audiobook, que é um projeto para o ano que vem também, né, ter o audiolivro, né, o audiobook, para esse livro aí, porque esse conhecimento precisa realmente chegar às pessoas, está na hora de chegar, né, as pessoas precisam disso para produzir a autorrealização dentro de si mesmo. Tá? Então, já existe um projeto aí também desse livro, que nesse momento está em papel, tá? Ele se tornar um audiobook também para o ano que vem. Tá? Existe a possibilidade de outros livros que vão surgir aí nos próximos anos, indicando caminhos, né, que são caminhos viáveis, né? Por exemplo, o uso de uma ferramenta extraordinária, que é o chá ayahuasca, né, de origem amazônica. Então, existe a possibilidade aí de nós trazermos essas informações, como utilizar esse instrumento maravilhoso. Como no livro também eu coloco ali no capítulo 21, como utilizar as tecnologias espirituais já conhecidas, né, o Ho'oponopono, lei da renúncia, lei do perdão, técnicas do eu sou, enfim. Aí está o meu papel no mundo como mensageiro, né, trazer essas informações para o aqui e agora, atualizadas, porque eu já fiz isso em outras épocas e venho fazendo isso ao longo de uma jornada incrível, né, que é essa escola planetária.
mas agora de forma atualizada, numa linguagem acessível para as pessoas. Né? E aqueles que quiserem me procurar, podem entrar em contato pelo WhatsApp. Tem tudo lá na minha página, WhatsApp, e-mail, está tudo à disposição. É bom lembrar também que o Gilberto faz um trabalho com floral também, né, Gilberto? Quem tiver interesse, entre em contato com ele ali também. Sim, os florais, eles são considerados, na minha opinião, mais uma tecnologia espiritual, graças ao Dr. Bach, né, há mais ou menos uns 90 anos atrás, um gênio na sua época, ele conseguiu extrair essas propriedades medicinais das flores, e hoje nós temos os florais, o Dr. Bach foi quem iniciou, mas hoje nós temos florais da Califórnia, florais do Brasil, que são Saint Germain, Gaia, Minas, floral da Austrália, enfim, nós temos muitos tipos de florais que podem nos ajudar nesse processo interno também do despertar. Tá? Então, nós temos assim uma quantidade enorme de instrumentos e ferramentas para esse final e começo de era, né? Final e começo de essa transição planetária que nós estamos passando. Tá? Então, existe uma motivação dos íntimos, né? Cada íntimo, em cada coração humano, está motivando as pessoas a buscar essa autorrealização, porque está na hora. Como eu falei, é na hora da colheita. Então, os seres solares, que são os mestres da fraternidade branca, estão em plena atividade agora. As portas da autorrealização estão abertas, graças a esse mestre chamado Samael Aumar, que trouxe o livro Matrimônio Perfeito em 1950. Ele abriu essa porta. Uma porta importantíssima. Sem essa porta aberta, nada aconteceria. Com essa porta aberta, tudo pode acontecer. Tá? Então, Samael, um gênio planetário, um gênio de Marte, foi capaz de abrir essa porta e permitir que todos nós que viemos após ele possamos entrar nesse caminho. Tá? Então, aí os nossos agradecimentos a Samael por ter aberto essa porta. Acho que podemos, então, fazer esse combinado de uma outra oportunidade, né, Paulo? A gente realizar aí uma outra live, pegar mais alguns questionamentos, perguntas. O que vocês acham? Pode ser, eu fico à disposição de vocês, quiserem marcar para dezembro. Só não dá para marcar para janeiro, tá? Mas aí, fevereiro, tá tranquilo. Janeiro eu não tenho condições de fazer, vou estar envolvido em outro assunto aí. Tá bom? Tá certo. Podemos concluir? O que vocês acham? Vamos encerrar, então. Acho que podemos concluir, sim. Então, agradecer ao Gilberto pela disponibilidade, trazer essas informações preciosas. Pela disponibilidade, por permitir, né, que eu possa falar aí com o grupo de vocês, com essas pessoas que estão buscando o seu próprio processo de autorrealização. Agradeço de coração essa oportunidade, tá? E fico à disposição de vocês. É só entrar em contato comigo e a gente marca uma próxima. E já fica um convite para vocês, tá? No dia 12 do 11 agora, nós temos uma sessão instrutiva que vai acontecer aqui no Instituto Amanhecer. Já tem o tema, né, que é a reconciliação com o nosso Pai Divino, a reconciliação com a nossa Mãe Divina. Então, muito bonita. E no dia 10 de dezembro, nós temos a sessão instrutiva que é do Templo de Alden, onde nós pedimos a cura, né? Tanto curas no plano material, curas do nosso corpo físico, quanto curas das questões da nossa alma também, tá? Então, nós temos 2 sessões instrutivas aí para o final do ano, do mais alto nível, de grande importância. Quem estiver nos assistindo, tiver condições de vir para Cambé, né? O Instituto Amanhecer fica aqui em Cambé, próximo, vizinho aqui a Londrina, a referência regional é Londrina, né? Estamos aí a uns 400 quilômetros, mais ou menos, de Curitiba. Então, Curitiba é pertinho, quem quiser vir aí é só pegar o ônibus à noite, no outro dia de manhã está aqui, e participa de uma sessão aí com a gente. Tá bom? Agradeço, assim, de coração mesmo essa oportunidade e fico à disposição de vocês para as próximas lives e trabalhos aí que a gente possa realizar junto. Muito obrigado. Tá certo.
Grato, Gilberto. Obrigado aí, Paulo, também pela oportunidade. Vou encerrar aqui, então. É isso, tudo de Beleza, bom para você. gente. Bom domingo Valeu. aí, galera. Valeu.